Olá, muito boa noite. É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui em mais uma live da Imobiliária 10. Prazer enorme tê-los em nossa live. Meu nome é Luciano Castilhos e hoje nós vamos estar recebendo um convidado muito especial para falar de um tema que é muito concernente ao nosso negócio, ao nosso business, que é mercado imobiliário. Vamos estar recebendo hoje o Murilo Arjona, do escritório de assessoria em crédito imobiliário Gomes e Arjona de Cachoeirinha. Murilo vai falar hoje sobre um tema bastante interessante, muito próprio, muito caro para todos nós, que é crédito imobiliário. Tudo o que você precisa saber. Eu vou colocar o Murilo aqui já com a gente. Exatamente a nossa live com o Murilo do escritório Arjona. O Murilo é engenheiro civil, diretor da Prumo e diretor também da Gomes e Arjona Crédito Imobiliário. E tá aí o Murilo. Murilo, boa noite. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Boa noite, Luciano. Tudo certo? Tudo ótimo. Obrigado. Que bom. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como eu estava dizendo, o Murilo é engenheiro civil, diretor da Prumo e diretor da assessoria em crédito Gomes e Arjona. A agenda do Murilo é muito apertada, é cheia, e ele achou uma brecha para estar conosco aqui na nossa live para falar desse assunto tão importante que é crédito imobiliário. Tudo que nós precisamos saber. A construção civil, ela sem crédito imobiliário, ela jamais teria chegado nos patamares que nós chegamos até hoje. Murilo, vamos aproveitar o nosso tempo, que é curto, uma hora passa voando, né? Uma hora passa rápido, ainda mais com um tema desses, e tu, que é um dos caras que mais entende desse negócio, crédito imobiliário hoje, sem sombra de dúvidas, né? Murilo, eu já conheço ele, já vão-se praticamente 6 anos, quando nós fomos para Cachoeirinha, o primeiro escritório que nós buscamos fazer uma parceria foi o escritório do Murilo, fizemos parceria inclusive em alguns empreendimentos com algumas construtoras. Hoje ele atende a nossa empresa em 2 construtoras, né? Mas enfim, o protagonista hoje é tu, Murilo, querendo te ouvir. Fala um pouquinho quem é o Murilo, da tua trajetória, do teu currículo, Murilo. Fala aí. Obrigado, Luciano. Obrigado pelo convite, tá? Espero poder aí engrandecer aí esse momento e ajudar o pessoal aí com tudo que for necessário para saber de crédito e os demais, tá? Bom, então, brevemente, né, meu nome é Murilo Arjona Gomes, eu sou engenheiro civil, né, formado pela PUC em 2016. Eu sou pós-graduando em engenharia diagnóstica, né, eu formo agora final do ano, na pós-graduação. Tem, então, um escritório de crédito imobiliário, né, a Gomes e Arjona Crédito Imobiliário. A gente é correspondente aí desde 2006, na verdade, 2008, que entrou a correspondência no banco. A gente participou lá do projeto piloto, né? Então a gente está desde bem do iniciozinho, quando começou a engatinhar aí a questão dos correspondentes, né? A Caixa foi aprimorando isso e hoje já está muito, muito consolidado, inclusive outros bancos também, né? Estão consolidando aí os correspondentes bancários. E atuo também na Prumo Engenharia, né? A gente está aí na Prumo Engenharia, já tem a construtora, já tem aí há mais de 10 anos no mercado também. A gente mudou o foco, se der tempo eu dou uma conversadinha sobre isso também. E aí em 2017 a gente mudou o foco, a gente entrou com força aí em outro cenário na construtora, né? Mas aqui a gente vai falar mais da Gomes e Arjona, que é a assessoria de crédito, certo? A gente trabalha aí com a Caixa Econômica Federal, tá? Desde 2005, então, Murilo, está nessa labuta do crédito imobiliário, né? E sobre, especificamente, o escritório, o Gomes e Arjona, que tipo de serviço vocês fazem hoje? A gente tem hoje aqui, inclusive a Davi acabou de mandar um coraçãozinho para ti aqui, dizendo que tu é o melhor, viu? Obrigada. Bastante gente nos assistindo. E então, tem os corretores que sabem como o escritório funciona, mas também tem clientes assistindo. Essa live vai para o nosso canal, o canal da Imobiliária 10 no YouTube, e ele vai ficar nas redes, né? Especificamente, o que faz um escritório de assessoria em crédito imobiliário? Eu queria entender melhor isso. O que teu escritório faz, Murilo? Tá. Porque quando eu vou lá, poxa, tem um monte de gente, eu acho que deve ter umas 10 pessoas trabalhando junto contigo, junto com o Batista, né? O que teu escritório faz?
Até eu vi aqui, me deu um oi aqui a Michelle, que também tem escritório, bem bacana, a Michelle está acompanhando a gente aí, minha parceiraça Ah, também. legal, que bom. Que Uhum. bom. Seja bem-vinda, Michele, claro. Então, tá? A gente atua hoje, o escritório Gomes Arjona atua exclusivamente com a Caixa, tá? Nós somos correspondentes bancários, então, e a gente faz todo o serviço ali, desde o início da liberação do crédito até o registro do imóvel, concessão, pagamento do proprietário. Né? Hoje, o nosso escritório, a gente acabou de se mudar, a gente está num local maior, inclusive em função dessa crescente aí que a gente teve do mercado imobiliário como um todo. Né? Nós estamos sim, que tu acertou ali o número, nós estamos hoje em 10 colaboradores, tá? É legal. Então, que é bastante gente, tá? A gente está com, hoje aí, pelo que eu tive vendo, a gente, em número de pessoas, é o maior escritório do sul do Brasil, em número, Que né? legal. Então a gente está com bastante gente, uma equipe muito boa, a gente está com uma equipe muito acertada, tá bem bacana, tá? Então, e a gente faz aí só caixa, tá? A gente é exclusivo caixa. Uhum. Certo? Sim, legal, legal. Hoje, então, os serviços aí de assessoria todos são prestados. Teu time entrou ali no escritório, eu vou ter toda a assessoria que eu precisar para crédito imobiliário. É só chegar com vontade de comprar um imóvel com um corretor de imóveis ali que eu vou ser bem atendido, é isso? Exatamente, exatamente. A gente vai prestar todo o serviço desde o início ali da análise do cliente, né? O cliente chegou, a análise do crédito, análise do perfil, análise do imóvel, tudo que é necessário para finalizar a venda, a gente faz no escritório. Até o registro final, entrega e escritura. Explica para nós aqui, então, Murilo. Eu queria entender uma situação bastante peculiar nesse sentido. Tu tem um time de 10 pessoas ali. Então, hoje, a assessoria de crédito imobiliário, ou CCA, ela tem uma relevância significativa, né? Às vezes a gente vê algum cliente indo até o banco, tentando buscar um crédito com o seu gerente. Tem muitos clientes que vão sozinho tentar buscar um crédito e eles acabam se equivocando, pegando taxa errada, enfim, deixando de seguir alguns caminhos que poderiam ser melhor para eles, né? Via de regra, quem faz isso, essa instrução, quem dá esse caminho, é o corretor de imóveis, que ajuda muito o cliente, inclusive na escolha de uma assessoria de crédito. Agora, fala para mim da importância da assessoria de crédito imobiliário na vida de um cliente, por exemplo. Então, na verdade, isso aí é muito bacana estar falando, porque é de suma importância, né, que o cliente escolha aí uma assessoria para dar sequência aí, tanto no crédito quanto na finalização, tanto de escritura do que for na compra do imóvel, né? Porque como tu mesmo falou, muitos são leigos, vão no banco, tentam conseguir crédito direto no banco, né? E existem inúmeros detalhes que têm que ser cuidados e nem sempre o banco, em função de ter uma estrutura menor e com muito mais tipos de atendimento, não consegue dar, que seria da habitação. Né? E aí, por isso que o banco, vendo isso lá, que eu falei lá no início, lá em 2008, eles perceberam que esse tipo de serviço ele já estava sendo feito por pessoas especializadas nisso, que era, a gente chamava dos despachantes imobiliários, né? Sim. O meu pai já trabalhava com isso anos atrás, então o próprio banco sentiu a necessidade de botar esse pessoal a fazer exclusivamente isso, tirar esse serviço de dentro das agências e botar esse serviço para fora, né? De tamanha necessidade que eles sentiram em função do pessoal chegar e realmente dar problema, o pessoal não atentar a alguns detalhes, muitas vezes indo direto no banco, o cara não consegue o crédito, sendo que ele tem a possibilidade, ele tem como Sim. conseguir o crédito, mas por uma forma errônea, análise e tudo mais, ele não consegue. Então, lá em 2008, a Caixa fez isso, tirou de dentro das agências. Inclusive, hoje, se algum cliente for procurar uma agência, o próprio banco vai indicar um correspondente. Ele não vai atender, dificilmente o banco vai atender dentro, porque ele sabe que o correspondente já está especializado nisso. Chegou o cliente no correspondente, chegou no escritório, a gente vai fazer toda a análise, né? E são diversos detalhes. Se o cliente pode utilizar fundo de garantia, qual a melhor taxa de juros para enquadrar o cliente, qual a melhor operação para enquadrar o cliente, né? Se ele está fazendo, então, se ele vai conseguir efetuar o negócio, né? Análise ali do imóvel, da matrícula do imóvel, se existe risco naquela operação.
certo? Muitas vezes o cliente está fazendo uma operação que é de risco, que tem algum problema ali na matrícula, a gente já vai ver antes, né? Porque isso vai para o banco vai trancar lá na frente. Então, a gente faz toda uma análise prévia para evitar que o cliente tenha algum tipo de problema, né? O banco já passou isso para nós, justamente sentindo essa necessidade. Sabe, eu costumo comentar que as operações imobiliárias, elas têm um elevado grau de complexidade, né? Por isso que existe a assessoria, existe o corretor de imóveis que conhece todos esses interpostos, todos esses hubs, esses links. Por exemplo, levar um imóvel a registro, levar um imóvel até o ITBI para fazer uma avaliação, uma escritura pública, um contrato, são atos altamente formais, que requerem uma formalidade e um alto nível de profissionalismo, e, sobretudo, o crédito imobiliário, que ele é altamente complexo. Nós estamos lidando em todos esses órgãos, são alguns órgãos públicos, né? Especificamente sobre a Caixa Econômica aqui. Então, quer dizer, diante do que está me dizendo, pode ser que o cliente seja de forma equivocada, induzido a contratar numa taxa maior, ou até mesmo não contratar. Ou seja, ele tem um imóvel com uma grande oportunidade, sonho da vida dele, e ele não contrata porque teve um erro num documento, e ele não vai conseguir levar esse negócio à frente, porque não teve a assessoria de uma empresa especializada, né? Com certeza, com certeza. Isso a gente vê diariamente, na verdade, tá? O cliente muitas vezes vai direto, às vezes tenta ser atendido direto. Muitos clientes, hoje, o correspondente bancário já está muito mais disseminado do que era antigamente. Antigamente, o pessoal tinha ainda um pouco de receio por ser um agente terceirizado, né? Por não ser um funcionário do banco. Hoje, isso aí já está um pouco melhor, né? Bem melhor, na verdade, vou dizer. Mas é igual a gente vê. Todos os dias a gente recebe cliente que tentou fazer um crédito, a gente pega a documentação, a gente vê e a gente consegue enxergar exatamente aonde foi o erro, né? Por que o cara não conseguiu? A gente pega a documentação e analisa, né? Isso, e são inúmeros detalhes. Isso aí, nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, né? Que a gente está no meio aí de uma pandemia, onde as empresas estão com redução de salário, as empresas estão ali na MP, ali na medida provisória, né? Tem gente afastada. Então, muitas vezes, o cliente vai, e principalmente aí num momento como esse, não está muito boa a renda do cara, não é o momento correto, ou daqui a pouco ele não está apresentando isso da forma correta, e ele acaba não conseguindo crédito, né? Muitas vezes conseguindo menos do que ele necessita, e outras não conseguindo mesmo, né? O cara sai frustrado. E isso acaba gerando prejuízo para o cliente, que ia fazer um bom negócio, para o corretor e para o banco, que está querendo emprestar, né? O negócio do banco é esse. E uma coisa que eu noto lá, que acontece bastante no teu escritório também, eu acho isso muito legal, é o fato de tu, muitas vezes, dizer o seguinte: não é hora de entrar com crédito agora, espera um pouco mais, espera o próximo contra-cheque, espera o momento certo. Então, nem sempre a hora de contratar é agora, né? A hora de contratar é agora. Exatamente. Como eu tinha falado ali, muitas vezes o próprio gerente da agência, por não fazer tanto, né? Uma agência aí tem 8, 9 gerentes, enquanto um trata de habitação, o cliente vai lá, tenta fazer e não consegue. Por quê? Porque não era o momento. Às vezes vale a pena esperar um próximo contra-cheque, né? Usar, daqui a pouco, às vezes, a gente faz ali, dá uma olhada no imposto de renda. O imposto de renda é um documento que espelha muito bem a renda do cliente, porque é um documento aí que baseia a renda do último ano inteiro, né? Então, é um documento que tu pode utilizar como comprovante de renda. O normativo do banco ainda permite que sejam utilizados outros documentos, então a gente tem aí uma lista de vários, sendo a carteira de trabalho, o extrato do fundo de garantia. Todos esses documentos podem ser utilizados para comprovar renda. Enquanto o cara vai, tenta, leva só o contra-cheque, às vezes não consegue. Então, são vários detalhes que o correspondente vai analisar para sempre achar a melhor solução, né, para o cliente. Exatamente. Fazer um bom negócio. Porque o negócio do banco é esse. É emprestar dinheiro. O banco quer emprestar. Assim como nós, assim como o cliente. Né? É verdade. Tem bastante gente aqui comentando. Está sendo bastante elogiado, viu, aqui. Que bom, que bom. MB, o melhor. Perfeita explicação, Murilo, né? Fora que a Dava está lembrando que tem um prazo para uma reanálise também, né, Murilo? Obrigado, Miguel da Organite. Acertamos no tema. Isso.
Mais ali na frente a gente vai falar bastante dessas dúvidas, mas sim, muito, muito bem lembrado, né? Esse cliente que ele já fez uma análise, o banco ele tem um restritivo quanto a isso, né? Em função da pessoa não ficar realmente tentando o tempo todo passar crédito. Isso é errado, né? Então, o banco aí, a gente tem 2 tentativas, a gente ainda pode, daqui a pouco, para uma terceira, se tiver o aval aí do gerente da agência, né? Então, mas via de regra, são 2 tentativas dentro de 6 meses. Se o cara não Tá conseguiu na ótimo. primeira, e se ele já queimou a primeira lá na frente, ele não veio no lugar certo, não foi no correspondente bancário, já queimou a primeira análise, ele só vai ter mais uma, né? Então, fica mais complicado mesmo. Bem colocado ali. A Silvia está fazendo uma pergunta aqui, Murilo. Eu acho que a gente vai. Eu ia fazer essa pergunta mais na frente, se quiser responder agora, né? A Silvia, ela está fazendo aqui, ela está perguntando qual a taxa média de juros aplicada no financiamento imobiliário. E ela pergunta se sofreu alguma alteração devido à pandemia. O que a Caixa fez aí? Vamos responder essa pergunta da Silvia aqui. Tá, O que a Caixa fez aí para. Certo, eu vou adiantar essa pergunta, então. Depois a gente volta a falar disso mais Ok. no final também. Sim. Quanto à pandemia, a Caixa tomou uma série de medidas para tentar aí mitigar para o cliente que está tomando crédito, né, para conseguir manter os empréstimos e para fomentar, né, fomentar tanto os empréstimos quanto a construção civil, porque a Caixa ela tem um papel estratégico, né, no governo e a liberação de crédito é diretamente ligado à construção civil. Então, ela tomou uma série de medidas, tá? A taxa de juros, já vou adiantar que não foi uma delas, tá? A taxa de juros não reduziu em função da pandemia. A taxa de juros, ela reduz conforme a tabela Selic, certo? Que está bem baixa, então já vou falar sobre a taxa de juros. Mas a Caixa, ela adotou a carência para imóveis novos. Então, Sim, verdade. o cliente que está adquirindo um imóvel novo ou que está fazendo uma construção, ele pode optar aí por ter 6 meses de carência, certo? Para imóveis usados, contratados agora ou já contratados, o cliente pode pedir a pausa emergencial, né? A pausa começou inicialmente lá com 60 dias de pausa, foi estendida para 120 dias, né? E depois estendida novamente para 180 dias. Então, agora a gente tem 6 meses de pausa. Ela vai encerrar agora, no final desse mês, os pedidos de pausa. Mas a Caixa fez isso. Algumas outras medidas, ela está adiantando liberações de etapa na construção, que a gente vai comentar daqui a pouquinho também. Então, uma série de medidas para o quê? Para aquecer o mercado, para continuar emprestando e para fomentar esses recursos a serem emprestados, tá? Taxa de juros, hoje, para a gente falar de taxa de juros, a gente vai ter que falar de indexador ao mesmo tempo, porque a Caixa ela está atuando em 3 modalidades, tá? A taxa de juros ela pode ser de 2,9%, que é a primeira taxa lá do IPCA, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, sim, até 9%. Então, ela tem uma variação muito grande, né? Por quê? Hoje, os empréstimos eles têm que ser indexados por algum reajuste. O que é isso? O contrato ele vai reajustar durante o prazo total do contrato, né? Em função de que tu tem inflação, tu tem aumento de salário, tu tem... Então, como o mercado ele reage, o contrato tem que reagir também, certo? Sem dúvida. Até o ano passado, a Caixa atuava só com a TR, que a TR é a taxa referencial de juros, certo? A TR ela é uma variação da taxa Selic. Então, conforme a taxa Selic, que é a taxa de juros, né, estipulada pelo governo para o mercado atuar, conforme a taxa Selic varia, a TR varia também. Então, a gente teve nos últimos anos, como a própria Silvia falou, que a Selic baixou, né, a gente teve uma TR negativa, ou seja, não influenciou os contratos. Então, a TR ela estava muito boa, né? Desde 2011 para cá, ela vem só descendo, descendo, descendo. Então, são contratos praticamente sem reajuste, certo? A TR, então, ela varia muito pouco. Tu tem aí uma taxa de juros que vai variar de 6,5, mais ou menos, até 8 e alguma coisa com o indexador TR. Hoje,
né, pela nossa experiência, é ainda mais procurada. É a que existe há mais tempo no mercado e é mais procurada. Show. O governo lançou aí para também buscar mais recurso e para baixar parcela dos clientes, ele apresentou a opção de indexar pelo IPCA, que a IPCA é medido conforme a variação da inflação, certo? Então, o que o banco fez? Apresentou uma taxa de juros muito mais barata, ela parte aí de 2,95, certo? Para quem tiver relacionamento e tudo mais. Porém, o indexador dela, o reajuste dela, é feito aí pela inflação, tá? Que é um indexador que é um pouco mais variável, vai depender como o governo reage, como reage os preços, né, das coisas. Então, tem um risco um pouco maior, mas essa aí vai variar em torno de 2 e alguma coisinha a 4. E faz bem pouquinho tempo aí, faz em torno de 60 dias, lançaram também a taxa sem reajuste. Hoje o cliente que ficava refém e com medo desses reajustes pode optar por uma taxa de juros que não tem nenhum tipo de reajuste. Essa pessoa vai saber quanto que ela vai pagar do início do contrato dela até o final do contrato dela, sem nenhum reajuste. Porém, a taxa é um pouquinho mais alta. Ela vai partir aí quase que de 9, tá? Então, são essas 3 opções que a gente tem hoje aí no financiamento imobiliário para optar. E isso é uma coisa muito bacana da gente falar aqui, porque como a gente disse lá no início, o cliente que vai na agência, né, o cliente que ele não tem uma experiência aí, ele pode optar por uma tabela errada, né? Não, uma É errada, verdade. uma pior do perfil dele. Cada tabela tem um perfil específico, né? Uma pessoa que tem uma renda muito variável tem uma tabela que é melhor para ela. Uma pessoa que tem um funcionário público daqui a pouco vai na outra tabela porque tem uma estabilidade maior. Então isso a gente vai sentar, conversar com o cliente e mostrar a melhor opção para ele, né? Que bom, obrigado, Silvia, pela pergunta. O pessoal pode ir fazendo perguntas, a gente tem outras aqui que eu quero fazer para o Murilo também, aproveitar essa experiência. A propósito, nós estamos falando com o Murilo Arjona, do escritório Gomes e Arjona Assessoria Imobiliária. É um prazer te ter aqui, Murilo. E esse time todo aqui de corretores, clientes, tem muita gente que nos assistindo na nossa live. Deixe teu coraçãozinho aí. E se vocês quiserem nos seguir nas nossas redes sociais, entre no nosso site, que estão todas lá, imobiliaria10.com.br. Murilo, já que a gente falou de Caixa, eu sou um defensor ferrenho da Caixa, e tu disseste que tu só trabalha com a Caixa, né? E a única coisa que eu quero falar da Caixa, que eu gosto aqui, eu quero te ouvir um pouco falar da Caixa, é da missão da Caixa. Eu sempre disse, quando eu dou palestra, quando eu dou treinamento, quando eu falo da Caixa, eu como entusiasta desse banco, desde a sua formação, ele tem como missão atuar na promoção da cidadania, no desenvolvimento sustentável do país e agir como uma estratégia para o Estado brasileiro. Essa é a missão da Caixa, na verdade, né? É como uma instituição pública financeira. A Caixa nasceu para dar crédito, para distribuir, não para distribuir dinheiro sem garantia, evidentemente, mas ela tem um componente social absurdo. Ela libera crédito para pessoas que jamais teriam acesso a esse crédito em outro banco. Fala um pouco dessa instituição Caixa Econômica Federal que tu escolheu trabalhar só com ela hoje, né? Tu não faz para mais nenhum banco, só trabalha com a Caixa. Fala um pouco da Caixa aí para os corretores e os nossos clientes conhecerem um pouco desse banco. Claro. Bem brevemente, né, a Caixa foi fundada ali no século XIX por Dom Pedro, né? Foi fundada por Dom Pedro para emprestar dinheiro a taxas melhores. Aí o pessoal praticava no mercado taxas muito altas. Foi fundada lá, então, já com um intuito social, né? Desde o início já foi um intuito social. E hoje, né, continuando nesse segmento, é a Caixa quem regula aí fundo de garantia por tempo de serviço, PIS, certo? Bolsa Família. Então, todos os pagamentos, todos os créditos sociais são feitas hoje pelo banco. Ou seja, o banco tem uma carteira enorme de clientes na mão, né? Então, ele é um banco que ele tem uma análise da maioria dos clientes. A maioria das pessoas tem fundo de garantia, tem PIS, certo? E do Bolsa Família tem
um número enorme de pessoas também. Então, ele é um banco hoje que detém já, né, a análise de muito cliente, né? Ele tem esse perfil social e, por conta disso, também tem o perfil estratégico, né? Como tu mesmo disse, na missão do banco já vem, né, com essa premissa do perfil estratégico, que é o quê? Fomentar dinheiro, tanto lá na PJ, não vamos falar disso agora, mas principalmente no mercado imobiliário, que é o nosso foco aqui, é o que aquece ou não o mercado, né? Tu que trabalhou muitos anos em construtora, tu sabe, Sim. Anos atrás aí não tínhamos praticamente crédito imobiliário, né? No início da década de 90, que começou mais procura, né? No final da década de 80 ali, teve plano 100, as construtoras tinham que liberar crédito direto, né? Porque não tinha recurso, os bancos, recurso caro, pouco recurso. E a Caixa, nessa função estratégica, depois disso aí, começou então a fomentar a habitação, né? A construção civil, que é um dos pilares aí do nosso PIB. Com certeza, a construção civil. É verdade. Né? Então, essa função estratégica, o que é? Né? No momento que tu baixa a taxa de juros, que é o que tu faz agora, que tu fez, tu começa a aumentar a construção civil. Aumentando a construção civil, tu gira toda a roda. Né? A construção civil é o setor primário do Brasil. Né? O setor primário é onde primeiro o pessoal perde emprego ou ganha emprego. Né? Essa função social do banco é absolutamente importante. Eu me lembro, porque eu já estou há um pouco mais de 20 anos no mercado imobiliário, né? E eu me lembro de ter visto palestras há 20 anos atrás de economistas dizendo o seguinte, ó, eu jamais vou ver o mercado imobiliário com a taxa de 1 dígito. Nós tínhamos o mercado imobiliário com taxa de 18% ao ano, mais variação, 20 e tantos. E eles diziam, jamais nós teremos taxa de crédito imobiliário de um dígito. Nós chegamos a ter, no Minha Casa Minha Vida, taxa negativa, ou seja, era mais barato eu comprar um imóvel do que não comprar. Imagina, eu contratava um imóvel a 4% no Minha Casa Minha Vida. Eu tinha uma inflação de 6%, um pouco mais do que isso, muitas vezes eu tinha taxa negativa. Inacreditável. É o caminho pelo qual o desenvolvimento do Brasil, ele começou a partir do mercado imobiliário. Eu dei uma entrevista outro dia numa rádio e falava também sobre esse assunto. Né? Quem chega primeiro é o mercado imobiliário. Não chega um mercado primeiro, uma farmácia, o comércio. O que chega são as casas. Né? Olha a região do Betânia, por exemplo. Chegou as casas primeiro, depois foi o comércio, foi os mercados, vai o banco, vai as avenidas. Então a construção civil chega primeiro. Bom, como é que ela tem que chegar? Como é que ela vai construir? Tu é engenheiro civil, tu sabe muito bem. Para fechar a conta é complicado, precisa de recursos, precisa de dinheiro. E a Caixa entra justamente nesse momento, né, de fornecer crédito para nós. Mas por falar em crédito, Murilo, nesse diapasão, nessa ideia, eu queria, já que teu foco é a Caixa, eu queria que tu desse aqui um panorama sobre os tipos de financiamento que a Caixa tem. E também, se puder falar sobre PCA e TR, eu acho que seria bastante interessante aqui, né? Estão te chamando de o melhor engenheiro aqui, da Bevilacqua, né? Excelente profissional, arrasou Mu, aqui a MB. Enfim. Então, a questão do papel social, né, além de tudo, pouca gente sabe, mas a própria taxa de juros do programa Minha Casa Minha Vida, agora mudou o nome, agora é o programa Casa Verde e Amarela, ela é subsidiada. Essa taxa que tu falou de 4%, ela, na verdade, ela não é. Né? A taxa de juros do banco, ela é de 7,6% ao ano. Né? E o subsídio quem dá é o próprio governo. Muitas vezes foi bancado pelo próprio banco, pela própria Caixa, inclusive o subsídio em dinheiro. Porque nós temos 2 subsídios aí. A gente tem o subsídio que é fornecido em dinheiro, para o pessoal que compra imóveis novos dentro do Minha Casa Minha Vida, e também o subsídio na taxa de juros. Né? Então, essa taxa que a gente vê aí, parte quem paga é o cliente, parte quem paga é o governo. Então, o fator social está totalmente ligado. Impressionante, é impressionante isso, né? Isso é absolutamente impressionante. É bom tu falar isso, porque às vezes a gente torce o nariz para a Caixa, quer fazer em outro banco. Olha o esforço que o banco faz. Evidentemente que a duras penas, né? Isso sai do Caixa do Tesouro, né? Mas é impressionante essa informação. Exatamente. E além de emprestar o recurso para o consumidor final, para nós, clientes,
como tu falou, aonde vai a construtora, ela também toma recursos para construir, né? Então tem os dois lados. Mas deixa eu falar então um pouquinho aí que tu me pediu para os tipos de financiamento que existem hoje no banco, tá? Hoje o cliente vai poder optar, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é o Casa Verde Amarela hoje. São imóveis novos, certo? Só imóvel novo ou construção num valor aí limitado ao teto da cidade. Hoje a gente falando de Cachoeirinha 190 mil, a gente falando de Porto Alegre ali está em torno de 210 mil. E dependendo da cidade pode variar, mas ele tem um teto que é o programa do governo aí, o Minha Casa Minha Vida, tá? Além desse, a gente tem para emprestar o SBPE, que são recursos da poupança, certo? Dentro do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, são imóveis, então, novos e usados até 1,5 milhão. E, para cima disso, a gente tem o Sistema Financeiro Imobiliário, que é o SFI, que é imóveis de 1,5 milhão para cima ou imóveis não habitáveis, terreno, imóveis comerciais, todos esses tipos de imóveis podem ser financiados, tá? Tudo em âmbito urbano. Fora hoje a gente não tem aí o rural, certo? Eu queria falar então um pouquinho, eu já dei um briefing ali do IPCA, né? O que é? Sim. Ele é a variação da inflação, certo? O IPCA, ele é corrigido mensalmente, os contratos, certo? A correção dele é todos os meses. Então, uma pessoa que contratou pelo IPCA, se tiver uma variação muito grande de um mês para outro, ele vai sentir na sua parcela. A grande vantagem do IPCA é que a parcela, pela taxa ser muito menor inicial, a parcela também é menor inicial. A pessoa tem uma parcela muito menor no início, ela vai sofrer sim uma variação, mas para uma pessoa que está preocupado com a sua parcela agora, ele é muito bom. Para uma pessoa que pretende quitar esse financiamento num curto prazo de tempo, também é maravilhoso, né? Enquanto a TR tem suas correções anuais, né? E com uma correção um pouquinho menos agressiva. A TR nunca varia tanto, muito difícil, né? Então hoje nós temos essas opções. O cliente ainda pode optar por imóveis novos, imóveis usados, construção, que eu quero falar um pouquinho daqui a pouco, né? Construção tanto em terreno próprio quanto uma aquisição de um terreno e construção tudo ao mesmo tempo. Aquisição de terreno, reforma e ampliação também faz parte do portfólio, certo? O banco até atualizou a IA de reforma e ampliação e deixou ela melhor. E ainda, né, novidade, também baixou a taxa de juros para o crédito real, que é o crédito imóvel próprio, que é o cliente que tem um imóvel e quer tomar um dinheiro, né? Dar ele como garantia e pegar um recurso. A Caixa também implementou isso faz bem pouco tempo também e reduziu a taxa desse serviço. O banco tem um portfólio absurdamente enorme, né? Nem eu sabia que tinha tantas linhas de financiamento assim. Eu acho que isso não tem precedente em outros bancos, né, Murilo? Eu acho que os outros bancos nós não temos esse tipo de financiamento. Com certeza não, né? Muitas e muitas vezes a gente atende o pessoal aí que vem com proposta de outros bancos e a gente vai ver a modalidade não é a mesma. O pessoal quer comparar uma coisa com outra. O pessoal, principalmente para construção, para aquisição de terreno e para reforma. O pessoal, porque o banco X, o banco Y me ofereceu isso. Quando tu vai analisar, o banco X e o banco Y não tem isso no portfólio. Ele ofereceu para o imóvel novo, para o imóvel usado, né, que o risco é outro. Né? Cada operação tem um risco, cada operação tem uma taxa em função disso. Deixa eu só lembrar aqui, né? O João está te elogiando bastante. Grande Murilo, sabe muito. Vitor, meu grande amigo Vitor Aguirre, avaliador da Cirela, ele é o cara que sabe tudo de avaliação de imóvel em Porto Alegre. Um grande abraço. Murilo, legal, interessante. Não sabia desse portfólio absurdo que a Caixa tem. Deixa eu te perguntar um negócio, então, que é muito importante, indo nessa ideia, então, das linhas de financiamento. Fala para mim aprovar elas, isso eu sei porque conheço o mercado, né? Mas o que eu preciso para aprovar meu crédito ali? Eu vou lá no teu escritório, o que eu preciso para aprovar o crédito junto a um agente financeiro que é a Caixa? Fala para mim dessa questão documental, como funciona? Certo. A aprovação de crédito, né? Como foi funcionada aí
em todos os bancos, né? Mas a Caixa em específico, ela tem uma grande taxa de aprovação, certo? O que é necessário? Renda, certo? Comprovado, tem que ter um comprovante de renda. Idoneidade financeira, né? O que é não possuir restrições cadastrais, certo? E aí a Caixa vai analisar também um histórico recente, que a gente chama do famoso score, né? Score. Então, tu tendo aí um score favorável, renda comprovada e o nome limpo, a gente chama, tu tem tudo para conseguir o crédito, certo? Cada tipo de profissional, cada tipo de ramo, né, tem um tipo de documentação específica, né? Foi o que eu falei logo no início ali, um autônomo, né, o comprovante de renda é diferente de alguém que tem uma CLT, certo? O empresário tem um outro comprovante de renda. Cada caso é um caso, mas todos eles podem ser aprovados. A gente recebe muito cliente que não tem nem noção de como que pode ser feito isso. Ah, Murilo, eu sou autônomo, eu não tenho como comprovar a renda, né? E a gente vai atrás para ver. E o cara tinha, né? O cara tinha toda a documentação, o cara tinha, às vezes, imposto de renda, movimentação bancária. Então, cada caso é um caso. O que o banco quer, o que o banco espera do cliente? O banco espera que o cliente possa pagar a prestação, né? Esse é o ponto principal, né? O cliente tendo como mostrar para o banco que ele é capaz, sim, de pagar aquela parcela, né? O crédito está praticamente aprovado. O banco... Show. Essa preocupação, claro, em função da inadimplência, né? Tivemos aí inadimplência alta um período atrás, hoje a inadimplência está bem mais controlada, exceto algumas faixas ali do programa, as primeiras, que são mais sociais, mas via de regra hoje totalmente controlada a inadimplência. Show. E outra, é uma briga e uma discussão que eu sempre tenho quando eu falo sobre o mercado imobiliário também é o seguinte, ó, claro, evidentemente que tem que ter uma preocupação com a inadimplência, mas, primeiro, os números de inadimplência não são absurdos. Segundo, a minha grande crítica é, quando se tem inadimplência em imóvel, eu tenho uma garantia, que é diferente de uma inadimplência de uma roupa, de um eletrodoméstico, muitas vezes que eu não consigo recuperar. O imóvel está ali, né? Está disponível, o banco vai executar. Às vezes ele sofre com uma variação de preço, mas eu venho de um mercado, nós aqui vimos de um mercado em que muitas vezes tu tomava o imóvel e ganhava dinheiro porque tu tomava, tu vendia ele muito mais caro, né? Tem custo de leilão? Tem, mas está ali o bem, tem a garantia real, né? Se for para o SFH, o cliente até já deu 20%, já pagou um pedaço das prestações, então o banco ele não sofre tanto assim, então a inadimplência não é para zero como muitos reclamam, evidentemente que é preocupante isso, né? Mas não é um cavalo de batalha, evidentemente, né? Antes de mais nada, deixa eu falar, Murilo. O que tu falou vem muito aí no seguinte sentido. Quando foi instituído a alienação fiduciária, facilitou muito para os bancos. Claro, sem dúvida. Antigamente o banco emprestava dinheiro e tinha que garantir o bem com hipoteca, né? E aí sim, tinha uma dificuldade enorme de tirar a pessoa do imóvel. Isso. Então hoje, realmente, a inadimplência é baixa. Por quê? Primeiro, conscientização, certo? Conscientização e cobrança. Então, o pessoal que está indo buscar crédito está muito mais conscientizado. Eu vejo isso no escritório. Sim. Né? E também, né, a questão do risco para o cliente. A alienação fiduciária, o banco pode retomar com uma em atraso. Não tem nada que impeça. Certo? Yes. Então, assim, ficou muito mais fácil. Né? E o banco sabe quando ele tem que retomar, quando ele não tem. Cliente que ele sabe que está inadimplente, não vai pagar, ele vai lá, retoma e segue o baile para outro. Claro que sim. O filho da Marivânia está conosco aqui, minha amiga Vânia, com uma pousada na praia. O grande Léo está dizendo que fez bons negócios conosco aqui, viu, Muri? É verdade, né? Léo da Ducati. Fizemos grandes negócios mesmo. É verdade. E tratando de crédito imobiliário, eu gosto muito desse tema, né? Olha só, a gente tinha crédito imobiliário de 120 meses, ele alongou para 180, depois ele foi para 240 e hoje está em quantos anos o máximo? Eu acho que vai a 400 meses, né, Murilo? Hoje a gente pode emprestar até 420 meses, 35 420 meses. Imagina, isso não tem precedentes na história. Então, o que eu tenho? Nós não temos tempo para falar especificamente sobre esse assunto, mas eu tenho uma dilatação
absurda do tempo, ou seja, cabendo mais no bolso, porque eu reduzo prestação, né? Eu tenho uma redução absurda também na taxa operada, quando a taxa ela se esgotou, o governo vem com o que nós chamamos de subsídio, que era um programa inédito, que já tinha de outra forma, mas ele calibrou esse valor e deu acesso para muitas pessoas. É impressionante como o crédito imobiliário ele é importante no nosso meio, né? Isso. O prazo esse dos 35 anos, né, a gente tem aí fontes de dentro do banco para te ter uma ideia, Luciano. Hoje, em média, os contratos não duram mais do que 12 anos. Isso é a média. Então, tem muitos contratos que são liquidados muito antes, né? 5, 6, 7 anos, e alguns um pouco depois. Mas, em média, de todo o banco, de todas as operações, inclusive do Minha Casa Minha Vida, são 12 anos de contrato. Então, às vezes, o pessoal até pensa, nossa, mas eu vou ficar 35 anos pagando. Não vai. Porque tu vai fazer um upgrade, tu vai sair de um imóvel e vai para um outro melhor, ou às vezes tu vai fazer um negócio, tu vai vender. Sim. Então, o fato é que hoje as operações duram em média 12 anos, que é um período curto de tempo, né? É evidente que sim. É evidente que sim, é um período absurdamente curto mesmo, né? Murilo, vamos aproveitar um pouco da tua expertise aqui, até porque tu é a ponta, tu é o fim, né? Salvo as escrituras públicas, que são negócios à vista, ou com financiamento direto aí que nós vamos averbar na escritura, 90% dos negócios, eu acho 80%, 90% são feitos através de crédito imobiliário. Então, tu é um grande termômetro para nós aqui do crédito imobiliário na região, na Cachoeirinha. Eu sei que tu atende Gravataí, tu atende Canoas, tu atende Porto Alegre, né? Tu é uma referência da região. Fala para nós, na tua opinião, como é que está o mercado, como está o mercado imobiliário hoje, na tua visão, que é uma visão técnica do correspondente. Não sou eu o corretor que tem uma imobiliária lá, ou um corretor avulso, não. Em ti chegam todos os negócios, né? Como é que está o mercado imobiliário? Fala para nós aí. Então, essa palavra eu acho muito boa, né? Eu já falo isso há muitos anos, que o correspondente bancário, ele é mesmo um termômetro. Ele é um termômetro, porque quando a gente começa a receber negócios e a gente consegue enxergar isso com muita clareza, o banco lança um novo programa, no próximo mês a gente já consegue sentir o reflexo disso, né? Então, eu digo que nós somos mesmo aí um termômetro do mercado, né? E quanto ao mercado atual, a gente está vivendo aí um período muito, muito, muito bom, né? Um período onde o pessoal está buscando muito crédito. Lá, desde o ano passado, a gente já sentiu uma crescente em todo o mercado. Como tu falou, eu atuo aqui em toda a região, atendo muito Canoas, Nova Santa Rita, Gravataí, Porto Alegre. Então, toda a região a gente atua e a gente sente aí o mesmo mercado, né? O pessoal, as imobiliárias, as construtoras, elas estão com muita procura, né? Então, está entrando, o cliente está tendo busca. E eu tenho notado que, além disso, a gente está tendo uma busca mais qualificada ainda. A gente está tendo cliente com intenção real de compra, né? Chega para nós já o cliente pronto para aquisição. A gente só vai ali e finaliza. Então, assim, um mercado que está espetacular. Desde o ano passado, a gente já sentiu essa crescente. Quando, no início do ano, houve aí todos esses acontecimentos de Covid, pandemia, ficou com uma incerteza no mercado. Lá em fevereiro, março, houve uma certa incerteza. E muitas imobiliárias, consultoras não sabiam se iam seguir. Eu tenho muitos amigos engenheiros, construtores também, e o pessoal me ligava: Murilo, tá aí agora? Continuo tocando minha obra ou seguro? Né? Naquela época eu lembro que eu já falava pro pessoal, cara, faz porque tem mercado. Né? A gente sentia que não tinha parado ainda. E foi logo que aconteceu. Durante a pandemia, donos de imobiliário me ligavam: Murilo, não consigo entender o que está acontecendo, eu estou vendendo mais do que antes. Porque o pessoal... Sim. Claro, isso uma tendência do mercado de o banco liberar dinheiro mais fácil, ele começou a facilitar a liberação de dinheiro, ele deu a carência. Então, ele fez o que a gente falou lá no início, do fator social e do fator estratégico, principalmente. Sim, ele atuou. Ele colaborou totalmente. Né? Sim, sem dúvida. O setor primário,
ele não pode parar de jeito nenhum. O banco, ele deu toda, né, toda a estrutura para as construtoras poderem continuar e poder continuar aí todo o mercado imobiliário. Então, desde o início aí dessa pandemia até agora, eu tenho visto só uma crescente. Tá? Muito bom mesmo. Bom, essa é animadora. Que o Fenômeno, te lembra do Fenômeno? Eliandro Azevedo, essa amiga radialista, está aqui com a gente, viu? Que legal. Seja bem-vindo, Eliandro. Essas tuas palavras são bastante animadoras, né, Murilo? Depois eu queria ouvir o teu número, a gente pode falar do teu número, né? Porque é um número bastante interessante aí de financiamento. Aliás, a gente está indo para os minutos finais. Eu acho que eu estou controlando aqui o horário, faltam 15 minutos, né? E a gente tem algumas perguntas para fazer aí para ti ainda. Pouca coisa, né, Murilo? Mas qual é o teu número, Murilo? Fala para mim. Fala para nós aqui que estamos te ouvindo. Esse ano aí a gente vem, desde anos atrás, a gente vem, graças a Deus, conseguindo fazer uma crescente. Esse ano aí, a gente está em setembro, a gente emprestou aí bem mais já do que 100 milhões. Então, isso para uma assessoria é muito grande, isso aí é maior que superintendências. Então, a gente está com uma liberação de crédito muito grande, reflexo disso tudo, dessa procura, reflexo, claro, de muito trabalho, dedicação, uma equipe excelente, mas não deixa de ser aí uma tendência do mercado que é animador. Opa! Deu uma tranca. Era a bateria do telefone. Peraí que eu já vou arrumar. Deixa eu puxar aqui. Fechou. Fechou. É animador. Estava falando aqui, né, Murilo? Sabe que, deixa eu puxar a brasa para o nosso assado aqui. Eu tenho falado para alguns construtores, né, que nós atendemos e nós conversamos, e eu quero fazer duas observações rapidamente aqui. Primeiro, tu falou que os negócios vêm vindo melhor. Quem leva melhor sempre é o corretor, que acaba levando o cliente mais redondo, acaba já juntando a documentação e largando ela redonda na tua mão. E um dos motivos pelos quais esse mercado está aquecido, eu sou testemunha disso, passa pela mão dos corretores. Nós temos consultoras em Cachoeirinha, eu não vou citar nomes de nenhuma, que venderam muito. Porque fizeram bons empreendimentos? Sim, mas os corretores souberam atuar muito bem nesse mercado. Os corretores se reinventaram nas redes sociais. Os corretores foram para as portas de fábrica, foram abrindo imobiliárias, indo para fila entregar panfleto, fazendo muito, gastando muito dinheiro com Facebook, com Instagram, com redes sociais. Então os corretores souberam buscar esse cliente, souberam traduzir numa linguagem mercadológica, tudo isso que a Caixa ofereceu. Claro, tem um componente de todos aqui, não é só de um. Mas o trabalho do corretor de imóveis, o trabalho das imobiliárias nesse momento foi fundamental para que a gente chegasse onde nós chegamos. Porque só liberar crédito não adianta. Quem é que convence? Quem é que apresenta? Quem é que leva até o imóvel? É o corretor de imóveis. Então, sem sombra de dúvidas, eu quero deixar aqui também, como é uma live feita com o Murilo Batista, conhece muitos corretores, conhece o mercado, conhece muita gente, deixar isso bem claro, que pela mão do corretor de imóveis, esse mercado ele chegou onde ele chegou. Tem consultoras que venderam muito, mas foram os corretores que foram lá e buscaram esses clientes, né, Murilo? Eu queria até contribuir aqui, nesse momento, do corretor. Primeiro, o corretor está muito mais qualificado. Né? Ele vem até nós, tu que vai seguindo no meu história, tu vê o pessoal, vem para a gente trocar ideia, né? Ver como que fica mais fácil, como fazer, como não fazer. E dentro do escritório, eu falo sempre para o meu pessoal, para os colaboradores ali, o nosso cliente principal é o corretor de imóveis. É verdade, é verdade. Ele é o nosso cliente, porque ele que está ali de frente, como tu falou, eu lembro e vi muitos, o Eliandro que está aqui também, que iam para a fila de big, de buscar cliente, captar cliente, trazer para nós para a gente poder fazer esse arredondar para liberar o crédito. E com certeza, o corretor de imóveis ele é fundamental nesse processo e é o nosso cliente de primeira grandeza, sem dúvida nenhuma. Né? E muito melhor ainda que agora ele está muito mais qualificado. Não tenho dúvida que está mais qualificado. Então, passo pelo corretor. Deixa eu te perguntar, Murilo, tem muitas perguntas aqui, a gente está indo para o final, tem gente fazendo pergunta, eu não vou conseguir aqui. Eu queria te fazer uma pergunta, olha aqui, ó, o Souza dizendo que teve uma aprovação hoje, deve ter contigo aí, né? Já teve uma aprovação hoje, que legal, né?
E eu queria te fazer uma pergunta, ó, tive uma aprovação hoje, queria te fazer uma pergunta sobre aquisição e construção, mas eu não sei se vai dar tempo, porque eu estou olhando aqui o horário, eu fico falando também, né? E a gente já está indo para os minutos finais. Eu queria fazer um bate-bola aqui contigo sobre algumas perguntas que eu separei aqui, rápidas, sobre o crédito imobiliário, tá bom? Algumas dúvidas frequentes que geralmente se tem, né? Por exemplo, quem recebe o auxílio do governo pode comprar, Murilo, ou não? Então, o auxílio do governo, quando foi lançado, ficou uma dúvida aí. Gerou dúvida nos correspondentes, inclusive nas agências bancárias. Ninguém sabia se poderia ser utilizado ou não. Hoje, a gente já recebeu o normativo atualizado do Banco sobre Rendas e, infelizmente, quem tem auxílio do governo, que está trabalhando parte do tempo, a gente não consegue utilizar aquele depósito do governo como renda complementar. Está vetado. Então, esse cara aí, ele vai ter que esperar passar o prazo do auxílio, voltar a trabalhar full time, né? E aí poder fazer a aquisição. Esse cara, infelizmente, a gente não está podendo fazer. Tá bem. Deixa eu te perguntar também sobre a utilização do FGTS. Fala para nós como é que funciona essa questão do FGTS, que gera bastante dúvida também, né? Quando pode, quando não pode. Essa é um item que gera muita dúvida. Quando que tu pode utilizar o teu fundo de garantia, né? Quando aprendi anos atrás, o que me ensinaram, e é o que eu passo para o pessoal, passo para os corretores e para os clientes, para que o entendimento fique mais simples. A utilização do fundo de garantia, ele tem que ser exclusivamente para moradia. Se tu tem o teu fundo de garantia e tu está utilizando para ir comprar o imóvel que tu vai morar, tu pode utilizar ele. Então, seguindo essa premissa, o que tu não pode? Tu não pode ter um outro imóvel no teu nome, tu não pode ter posse de outro imóvel, ser usufrutuário também não pode, porque tu tem aonde morar. O fundo de garantia é apenas para moradia, então pode utilizar quem não tem imóvel no nome e na compra de habitações. Tu não pode usar para o terreno, tu não pode usar para um imóvel comercial, então é para um imóvel habitacional sem possuir outro tipo de imóvel na região ou, importante, financiamento imobiliário, em qualquer lugar do país. Se tu tiver um financiamento imobiliário na Bahia, não pode usar aqui o fundo de garantia. Tá bem. Eu posso financiar as taxas, Murilo? Taxas, pode ser. Porque gera taxa. Explica também para nós que taxas são e eu posso financiar elas. Isso. O que é a taxa? Taxas são as taxas que tu vai ter de custo de escritura, que são lá da aquisição do imóvel, você tem que pagar ITBI na prefeitura, registro de imóveis. Então, essas taxas aí, elas podem sim ser financiadas, porém, ainda não podendo extrapolar o programa. O que é isso? Hoje a Caixa financia aí em operações até 80% do valor do imóvel. Se o valor do financiamento mais as taxas não passarem desses 80%, elas podem sim ser financiadas. Tá bem, maravilha. Murilo, mas eu acho que dá mais uma perguntinha, porque a gente está indo para o final aqui. Diferença, isso é interessante, da praxe para saque. Muita dúvida em relação a isso também. Eu uso a praxe, uso a saque. Boa, tá? Essa pergunta eu recebo todos os dias, tá? Eu vou tentar explicar ela é um pouco complexa, eu vou tentar explicar ela de uma forma bem simples, tá? Primeiro, tabela saque, sistema de amortização constante. Tabela saque é aquela em que começa com uma parcela maior e ela vai reduzindo ao longo do tempo. A parcela price é a parcela fixa, né? Prestação fixa. Então, é aquela que tu vai iniciar com uma parcela e ela vai continuar toda ao longo do teu contrato a mesma parcela. Quais são as diferenças? A principal diferença das duas é que a tabela saque ela tem uma amortização maior no início. Então, o teu saldo devedor ele desce um pouco mais rápido no início. Enquanto a tabela price, por ser uma parcela reduzida, menor, ela tem a amortização dela feita mais para o final. Ela tem uma amortização crescente, certo? Tabela price é igual a tabela de carro. Qual que é melhor? Não tem melhor. Cada cliente vai optar pela sua. Muitas vezes a tabela price, que é essa que amortiza mais para o fim, é sim mais vantajosa para o cliente. Daqui a pouco ele vai quitar logo também. Então, depende. Tem que analisar e ver qual que é melhor. Mas a diferença delas principal é essas duas aí.
Murilo, a gente podia falar mais uma hora aqui, tem muita coisa. Eu queria te perguntar de aquisição e construção, não vai dar. Eu queria te perguntar aqui sobre as condições mínimas do imóvel para fazer financiamento, eu acho que não vai dar também. Enfim, tinha muita coisa para a gente falar aqui, não vai dar tempo. A gente tem que marcar outra live em outro momento, né, Murilo? Com certeza, é um assunto... Eu quero... Por favor. Pode falar. É um assunto muito, muito amplo mesmo, e foi isso que a gente falou no início. Tem que buscar a ajuda, o correspondente, o especialista, porque é muito detalhe, são muitas opções, então é essencial essa busca, né, para a gente poder auxiliar. Murilo, obrigado por ter participado dessa live, te agradeço muito a todos os participantes, aqui o Sartori, o monstro, nosso amigo construtor, está cada vez maior o Sartori, nosso amigo, e todas as pessoas, acabou de entrar o Sartori, a Davi acabou de entrar também, muitos elogios aqui para ti, para o teu trabalho, tu, teu pai, o escritório de vocês são muito conceituados, são muito conhecidos na cidade, e eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, pela tua presença, foi muito bom te ter aqui. Vamos para as tuas considerações finais, Murilo? Eu queria agradecer, então, pelo momento. Fico muito feliz de ter lembrado de mim, de ter lembrado da gente, né, de todos nós ali do escritório. Espero realmente ter agregado na noite de hoje e fico à disposição de quem quiser. A gente está aí sempre para ajudar. Tu que me conhece, o pessoal que está assistindo, que eu quero agradecer por ter assistido também, sabe que a gente está sempre à disposição, a gente sempre aí quer dar o nosso melhor, né? Porque é assim que funciona. A gente tem que dar o melhor para esperar o melhor dos outros e num convívio social nosso, né? A gente está aí para contribuir mesmo. Sem dúvida. E eu sou testemunha aqui de eu nunca te vi lá ficar sem receber ninguém. Tu está sempre de braço aberto, sempre com um sorriso, atende todo mundo que vai no escritório, né? Tem acesso livre à tua mesa, à tua sala, enfim. Está de portas abertas lá, com certeza. Murilo, não te esquece de deixar o teu endereço, teu telefone. Tu acabou de mudar agora, né? Acho que faz um pouco mais de 30 dias que tu mudou, tá com um escritório lindo, enorme. Deixa o teu endereço, teu telefone, enfim, quem quiser entrar em contato com você. Claro, a gente se mudou agora há pouco, então agora a gente está na Flores da Cunha, número 723, que fica bem ao ladinho dos Correios, tá? O telefone, para ficar gravado aí, é 3041-4199. Então, quem quiser pode entrar em contato aí, que a gente vai estar disposto a ajudar. Obrigado, Murilo, pela tua presença, pelas palavras, obrigado por tudo, é o pessoal que nos assistiu e mais uma live da 10. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.